através do Facebook, pela live, para todo o Brasil. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos amados irmãos que estão nos acompanhando todas as noites pelo rádio físico, né? Aqueles que estão acompanhando pelo Facebook no tempo real. Que Deus venha abençoar. Gostaria que você curtisse, que você compartilhasse, amém, por esta programação, divulgasse esta programação, para que os seus amigos possam, os seus parentes também possam receber da parte de Deus as bênçãos e a vitória nesta noite que o Senhor nos proporciona, em nome de Jesus, nesta noite do dia 22 de abril de 2020. Que Deus abençoe a missionária Luciene pelo seu aniversário. Que Deus abençoe o irmão Tiago, a sua esposa, o seu filho Rafael, que estivemos agora mesmo orando na sua residência. Que Deus abençoe minha querida esposa, a missionária Sandra de Abreu, que está ouvindo, acompanhando esta programação. Amém? Toda honra, toda glória pertence a Ele, a Jesus Cristo de Nazaré. Ele merece toda a nossa aceitação. Ele merece toda a glória, toda a honra é para Ele, Jesus de Nazaré. A palavra do Senhor diz lá em Marcos capítulo 1, verso 14 e 15. Foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que Deus abençoe o pastor Toninho. Coloquei o hino para o senhor aí, para a sua esposa, pastora Ramona. Que Deus abençoe. Com Sofia Cardoso. Só vitória. Glória a Deus. Que Deus venha abençoar poderosamente todos os irmãos. A membresia aí da igreja, Casa de Oração Manaim, aí na rua Padre Agasal, número 88, Jardim Aeroporto 2. Que Deus abençoe a diaconisa irmã Maria, glória a Deus, Samuel, diácono irmão Rodrigo, Rolon, missionária Adriana, Jean Lucas, pregador Mirim, amém, a Rebeca, a cantora Mirim, amém. Hoje nós temos, irmãos, uma palavra que o Senhor nos colocou desde segunda-feira, amém. É um estudo. Se nós não terminarmos hoje, amanhã e quinta-feira, nós estaremos terminando. Então nós estaremos já passando este momento para a palavra de Deus. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia, já deixa ela aberta lá em João, capítulo 2, verso 5 até o versículo 11. João, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. Amém? Aonde nós iremos falarmos o assunto, vai ser nesta noite, sobre Deus e o seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a cada um dos amados irmãos pela sua audiência. Momento da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, que bênção maravilhosa, que vitória maravilhosa, amém, que Deus tem nos proporcionado até aqui, amém. Amados irmãos, estaremos meditando em João capítulo 2, versos 5 a 11, que diz assim: sua mãe disse aos serviçais: faça tudo que lhe mandar. Ali perto, sabemos que havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para a purificação cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse-lhe Jesus aos serviçais: encha os potes com água.
os encheram até a borda. Então lhe disse: agora leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubessem os serviçais que havia tirado a água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois os convidados já beberam bastante. O vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou e revelou assim a sua glória, e aos seus discípulos creram nele. Sabemos, amados ouvintes da palavra do Senhor, estaremos falando, conforme nós já citamos, sobre Deus e sobre Jesus Cristo. Podemos colocarmos um tema dentro desta passagem bíblica que acabamos de meditarmos: Jesus mata a nossa sede. Cristo transformou a água em vinho para ajudar no casamento a qual foram convidados. O vinho era a bebida popular na época, e uma festa sem vinho significava a falência da festa, e ainda geraria muitas reclamações dos convidados. Jesus está no casamento, está na festa e está participando de tudo. E assim que ele não está sozinho no céu e olhando, amém, de binóculos para a nossa vida. Quanto mais convidamos o Senhor Jesus para a nossa vida, mais Ele estará presente. Nunca se esqueça disso. Quanto mais você convida Jesus para estar na sua vida, amém, mais Ele estará, cada vez mais Ele estará presente sobre a sua vida e sobre a minha vida, se nós convidarmos Ele. Declaração: videira verdadeira. Lá em João 15:1, a Bíblia diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E no versículo 5, ele diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisas alguma. Sem Jesus, nem eu nem você podemos fazer coisas alguma. A videira é a árvore de onde vem a uva, que é a matéria-prima do vinho. É o primeiro momento que Jesus disse: ele é a videira verdadeira. Se ele é a verdadeira, é porque existe a falsa videira, onde os homens procuram uvas para transformar em vinho e se alegrar. Mas esta falsa videira não pode ajudar os homens e os leva a uma vida sem direção. Deus é o Pai, Deus que é o Pai, Ele é o agricultor. Cuida desta videira, assim como cuida de mim, como cuida de você, como cuida de nós. No segundo texto, Jesus afirma que nós somos os ramos que devemos estar colado nele, enxertado em Jesus. Podemos dar muito fruto, separados de Cristo e vivendo uma vida sem Ele. Seremos egoístas e não poderemos frutificar. Na verdade, não podemos fazer nada direito na vida sem estar em Jesus Cristo de Nazaré. A sede de Jesus. João 19:28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Sofrendo terrivelmente na cruz, Jesus pede água gritando: tenho sede. Mas os soldados dão vinagre como forma de amenizar seu sofrimento, pois o vinagre iria entorpecer os sentidos
E assim a pessoa esquecia um pouco da dor que estava sentindo. Será que não estamos fazendo a mesma coisa com Jesus? Ele nos pede água e nós lhe damos vinagre? Ele nos pede obediência e nós damos a rebeldia, a desobediência? Ele nos pede para amar os nossos inimigos e nós damos vingança contra os que nos prejudicam? Ele nos pede para nós sermos mansos e humildes de coração e nós lhe damos ansiedade, angústia para as coisas acontecerem logo? Jesus cura de todos os males. Jesus Cristo tem poder para curar todos os males, não apenas o físico, mas também os emocionais e espirituais. Algumas pessoas não estão doentes do corpo, e sim da alma ou do espírito. E Jesus, como bom pastor, Ele é o nosso verdadeiro pastor, é o nosso Deus, pode estender a sua mão e nos tocar com sua cura. Você deseja ser curado nesta noite por este verdadeiro Deus? Por Jesus Cristo de Nazaré? Jesus cura todos os males que estiverem sobre as nossas vidas. Sinal, cura o filho de um oficial do rei. Lá em João 4, versículo 46 ao 54, a Bíblia nos relata, amém, que uma vez ele visitou Canaã da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho. Ele havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilha, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele aí, ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícia de que o menino estava vivo. Quando perguntou àquela hora, o seu filho tinha melhorado, eles disseram: a febre o deixou ontem, a 1h da tarde. Então o pai percebeu que aquele fora exatamente a hora, amém, em que Jesus dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram, e ele e todos os seus das suas casas. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. Há um grande sofrimento envolvido quando o filho está sofrendo ou doente. Qual é o pai ou a mãe que não fica preocupado quando isso acontece? Jesus, sabendo disso, envia uma palavra de cura para o filho daquele oficial. E na mesma hora, o menino é curado. Deus é o maior interessado em te abençoar. Deus é o maior interessado de te curar, abençoar a sua vida, a sua família, os seus familiares. Ele é o maior interessado de te abençoar. E se você necessita de cura, peça a Ele. Suplique, não desiste de orar. Ele pode te atender a qualquer momento, a qualquer hora que você precisa receber algo da parte do nosso Deus. Declaração: Ele é um bom pastor. João capítulo 10, verso 11, diz assim: eu sou o bom pastor da sua vida a favor das ovelhas. João 10, 14, 15, ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Foi Jesus que deu a sua própria vida por mim e por você, para que nós estivéssemos aqui nesta noite. Que Deus abençoe o pastor Lucena Júnior, sua esposa, seus filhos. Amém. Deus usou grandemente esse homem de Deus. Que Deus abençoe, meu querido. Em nome de Jesus.
Aguardamos, Senhor, logo aqui nesta emissora novamente. Amém, meu querido? Cristo afirma que o bom pastor, qual é a função do bom pastor de ovelha? Cuidar para que todas se alimentam. Cuidar da segurança, a saúde da ovelha. É como o pastor consegue levar as ovelhas para lá e para cá. Através da sua voz, o pastor começa a trabalhar com as ovelhas bem jovem. E quanto mais o tempo passa, mais elas vão acostumando com ele, até que possam discernir a sua voz entre outras vozes. E assim, quando precisa que as ovelhas se movimentam, o pastor chama, elas atende apenas somente a ele. Somos ovelha de Jesus. Ele tem falado com a sua voz, com sua palavra. Há muito tempo tem chamado, te orientado para um lugar de alimento. Refrigério, segurança. Você tem ouvido a voz do seu pastor? Esta é a pergunta para mim e para você nesta final desta noite, desta quarta-feira. Você tem ouvido a voz do teu pastor? Clamor, o filho e a mãe. Em João 19, 26, 27, quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava disse à sua mãe: aí está o seu filho. E os discípulos: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, os discípulos a levou para casa. Cristo cuida de nós, nos cura quando precisamos, nos apacenta com um bom pastor, que é, e até no momento do seu sofrimento na cruz, ele ainda se preocupa com a sua mãe. Ele diz que João seria agora o filho dela, e ela sua mãe. Com certeza visando a segurança e sustento de sua mãe, uma mulher que já era viúva e que agora perderia o filho mais velho, o responsável pelo sustento da casa como carpinteiro. Que grande amor é esse? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 13, 5 que o amor não procura seus próprios interesses. Cristo encarnou com certeza o amor, pois mesmo em um momento de terrível dor, angústia, ainda podia pensar nas outras pessoas. Lá na cruz, na terrível dor, na terrível angústia, ele pensou no pastor Sidney, o pastor Lucena que está acompanhando, diaconisa Irmã Maria, missionária Sandra, e você que está nos assistindo nesta live. Diácono Rodrigo, pastor Toninho, pastora Ramona, amém? Ele estava contemplando lá na cruz, no seu sofrimento, lá na cruz. Este é o grande amor, é esse. É um amor grande. Não tem como nós queremos comparar este amor com o amor de ninguém na face dessa terra. Jesus aponta o verdadeiro caminho. Jesus Cristo veio a este mundo para nos mostrar o caminho certo para nós seguirmos. Esse caminho não está ligado à religião ou apenas praticar atitudes religiosas. Este caminho não é secreto, é revelado apenas para poucos privilegiados. O caminho está aberto e todos que desejam podem entrar neste caminho, porque este caminho é Ele mesmo, é Jesus. Mas as pessoas insistem em buscar o seu próprio caminho, aonde acaba na hora distanciando do centro da vontade do nosso Deus. O sinal, a cura do aleijado de Betesda. Meu aleijado de Betesda. Lá em João capítulo 5, verso 1 ao 9, algum tempo depois Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque
em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grandes números de pessoas doentes, pessoas inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava aquelas águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitado as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um do que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outra chega antes de mim. Então Jesus disse: levanta-te, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado e pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no dia do sábado. Naquela época acreditava que se as águas daquele tanque eram milagrosas, e quando elas se movimentavam, todos corriam para mergulhar no tanque procurando sua cura. E isso não acontecia toda hora. Então imagina a quantidade de doentes, aleijados e leprosos, dormindo e vivendo ali, na beira do tanque, esperando Jesus. Viu esta cena e se comoveu. Abordou um dos seus aleijados e lhe perguntou que queria ser curado. O aleijado disse que sim, mas que isso era impossível, pois não conseguia chegar a tempo nas águas antes dos outros. O mais incrível é que aquele aleijado estava diante da única pessoa que poderia ajudá-lo e não deu conta disso. Jesus dá uma ordem e cura o homem, e ele se levanta. Ele pega a sua cama e começa a andar. Você já fez isso? Estava frente a frente com a solução certa, o caminho certo, e simplesmente pegou outro caminho? Qual o caminho que você está nesse momento? Qual o caminho certo que você está neste momento? Diga para você mesmo. Declaração do próprio Cristo: eu sou o caminho. João 14:6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo afirma que Ele é o caminho. Ele não apenas busca o caminho, Ele não somente aponta o caminho, porque Ele é o caminho. Repare no final da declaração: ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vai ao Pai. Está afirmando que para enfatizar que o caminho é através dele, ou seja, para chegarmos ao nosso Deus, temos que passar por Jesus. Por este caminho encontraremos a verdade e a vida. Outros caminhos nos levam à mentira. Outros caminhos nos levam à morte. Outros caminhos, como a Bíblia afirma em Provérbios 14:12, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte, conduz à perdição. Jesus é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Clamor. Para onde este caminho nos leva? Lucas 23:34 respondeu Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. O ser humano sempre se fez 3 perguntas que não consegue obter resposta ou que satisfazem. A primeira pergunta que o ser humano faz: de onde viemos? O que estamos fazendo aqui?
Para onde vamos? Às vezes você que está me ouvindo neste momento, nesta live, no tempo real, nesse Facebook, você já tem feito esta pergunta: de onde viemos? O que estamos fazendo aqui nesta terra? Para onde nós iremos? Para responder essas perguntas, inventaram todo tipo de tese e fórmula, desde a teoria da evolução até extraterrestres. Mas o cristão sabe responder essas questões. Somos criados por Deus. De onde viemos? Somos criados por Deus. O que estamos fazendo aqui? Estamos aqui para adorar a Deus enquanto nós vivemos. E segundo a declaração de Jesus. Para onde vamos? Se formos pelo seu caminho, o nosso destino é o céu, o paraíso, onde viveremos para sempre com o Senhor. Você sabe como será o céu? Você que está me ouvindo, você que está me acompanhando, você que está ouvindo através do rádio físico, você sabe como será o céu? A Bíblia nos dá uma palhinha sobre o céu. Em 1 Coríntios 2, 9 diz assim: olhos nenhum viu, ouvidos nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles a quem Ele ama. Não tem como nós queremos imaginarmos. Olhos que nem o olho humano viu, ouvido que nem o ouvido humano ouviu, mente que nenhum ser humano imaginou o que Deus preparou para aquele que ama. Ele ama a minha pessoa, Ele ama a sua pessoa, Ele ama todos os seres humanos, mesmo se a sociedade tem te rejeitado, mesmo a sua família, os seus familiares têm te rejeitado, mas Jesus nunca rejeitou nenhum de nós. Porque todos aqueles que vêm a Ele, de maneira nenhuma Ele vai lançar fora. Jamais. Jesus mata a nossa fome de todas as coisas. O ser humano tem fome. Tem fome de várias coisas. Não é só fome de comida, fome de atenção, fome de amor, fome de paz, fome de respeito. Neste mundo material que vivemos, sempre teremos fome. Mesmo que saciemos nossa fome hoje, amanhã teremos fome novamente. E isso também acontece na questão espiritual. Mesmo que entendemos algo sobre Deus agora, amanhã teremos novas dúvidas e novas questões. Você tem fome de Deus. Sinal, multiplicação dos pães. Lá em João 6, versículo 1 ao versículo 14, a Bíblia nos relata que algum tempo depois Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque virá os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos, estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez esta pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinham em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para cada um desses pedaços de pão para aquelas pessoas.
Outros discípulos, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevados e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus, mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele momento, naquela época, naquele lugar. E todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou o pão e o peixe, deu graça e repartiu entre o que estava sentado, tanto quanto queriam. Fez mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse ao seu discípulo, ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaço dos 5 pães de cevado deixado por aquele que tinha comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Com este milagre maravilhoso, mostra que ele pode sustentar o seu povo. Veja, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes em milhares de pães e de peixes. Ouvi uma vez uma ilustração que dizia assim, uma bola de basquete na minha mão não vale nada, mas na mão de Michael Jordan vale milhões. Uma bola de futebol no meu pé não é muita coisa, mas no pé de Neymar é assunto para o mundo todo. Uma caneta na minha mão não serve para assinar um nome, mas na mão de Obama pode servir para assinar a guerra mundial. 5 pães e 2 peixes para aquele menino era só o lanche dele, mas para Jesus era a certeza de que ele pode nos dar a provisão. Deus, ele pode nos dar a provisão. Você pode repartir seu lanche como aquele menino fez, porque será que ele deu? Será que acreditava que podia ajudar com tão pouco que estava ao seu poder? Declaração de Cristo. Eu sou o pão da vida. João 6,35, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vê a mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus declara então que há um jeito de não termos mais fome espiritual. Ele é o pão da vida. E se comemos deste pão, nunca mais teremos fome. Ele tem alimento espiritual, material para nossas vidas. Ele tem a provisão que nunca acabará. Os israelitas viveram um milagre tremendo no deserto. O pão cai do céu para eles poderem comerem todos os dias. Mas mesmo assim eles murmuravam e reclamavam. Se pão caísse do céu nos dias de hoje, você iria reclamar? Você que está me ouvindo? Será que você não reclama de alguma coisa de barriga cheia? Agradeça por tudo que você tem. E se você precisa de algo, se tem fome de algo, peça para Jesus. Ele pode matar a sua fome. Ele pode matar a sua fome. Ele pode matar a sua sede. Clamor. Ele foi abandonado. Mateus 27:46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus brandou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Ele matou a fome de muitos, deu vista aos cegos, curou os enfermos, expulsou os demônios, mas na cruz ele foi abandonado. Os discípulos fugiram, as pessoas zombavam, até mesmo seu pai, Deus virou
o rosto para ele. Neste momento, na cruz, ele estava carregando todos os pecados da humanidade em suas costas. Ele não teve ninguém por ele, mas ele fez isto justamente para que pudesse nos salvar e nos libertar e matar a fome de quem tem fome. Ele mesmo diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Mateus capítulo 5, versículo de número 6. Nada impede o agir de Jesus. Jesus veio a este mundo para realizar o plano de Deus, para realizar o plano de salvação de Deus. Ele tinha isso firme em seu coração, e nada poderia tirá-lo deste caminho. Ele sofreu tentações, traições e todo tipo de situação para impedi-lo de chegar em seu objetivo. Mas Jesus foi até o fim. Precisamos ter este mesmo determinação de Jesus em seguir um caminho e ir até o fim, mesmo que existam dificuldade e obstáculo nas nossas vidas. Sinal: Jesus anda por sobre o mar. João 6, 16 ao 21. Ao anoitecer, seus discípulos disseram para o mar. Entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de teres remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram atemorizados. Mas ele disse: sou eu, não tenha medo. Então se animaram e receberam no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Os discípulos ficaram amedrontados ao verem Jesus chegar andando por sobre as águas e pensarem que era um fantasma. Quando estamos no meio de uma tempestade, a nossa visão fica embaraçada e dificilmente conseguimos enxergarmos direito. Neste momento precisamos exercitar nossa fé e confiarmos que Deus está no controle e vai cumprir as suas promessas. Os discípulos tiveram medo do sobrenatural, de algo que ele nunca tinha visto. Você tem medo do sobrenatural? Você sabia que Deus faz coisas novas e pode realizar algo completamente novo a hora que ele quiser? Você sabia disso? Você que está me acompanhando nesta noite, você sabia? Qual é a declaração? Eu sou a porta. Eu sou a porta que entra por mim e será salvo. Entre e sairá e encontrará pastagem. João 10, 9. Jesus afirma que ele é a porta. Isto é uma metáfora, ou seja, característica da porta estão em Jesus e vice-versa. Uma porta serve para abrir e fechar. É o primeiro lugar que vemos em uma casa. Assim, Jesus é o único caminho para a salvação que Deus nos proporcionou. É apenas por ele que podemos entrar no reino de Deus, na casa de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. Mas percebe que a vontade de Deus e não a nossa, os requisitos, a exigência de Deus precisam ser observadas caso desejamos desfrutar desta vontade de Deus. A questão é que muitos tentam se conectar a Deus, mas fazendo as coisas do seu jeito, e aí não tem como dar certo. Se Jesus é a porta, precisamos o mais rápido possível encontrar a chave certa para abrir esta porta. E a qual será esta chave? O próximo ponto vai nos esclarecer. Clamor, perdão. Lucas 23, 34, Jesus disse:
Pai, perdoa-lhe, pois não sabe o que estão fazendo. Então eles dividiram a roupa dele e tiraram sorte. O perdão é a linguagem do reino de Deus. É mais do que isso, é uma arma poderosa contra toda a armadilha do diabo. Tudo que fizemos contra Jesus, tudo que fizeram contra Jesus, ele perdoou. Ele sabia exatamente onde queria chegar. E quando os judeus acharam que impediam a Jesus, o crucificando, ele simplesmente perdoa, porque sabia que ele era o plano de Deus. Será que não é justamente assim que o diabo consegue nos impedir de viver os planos de Deus? Colocando obstáculo de mágoa, rancor no nosso coração, assim como temos dificuldade em perdoar, ele consegue nos prender. Você está disposto a perdoar tudo e todos para seguir naquilo que Deus planejou para você? Você está disposto, você que está me ouvindo, você que está me acompanhando? Você está disposto a perder tudo e todos para seguir naquilo que Deus planejou para você? Mesmo que signifique perder ou ser ridicularizado? Qual é a sua resposta? Deus é a luz. A Bíblia diz em 1 Epístola de João 1,5: Deus é a luz e nele não há trevas nenhuma. O mundo em que vivemos está mergulhado nas trevas e cada vez mais a escuridão tem entrado na vida das pessoas. Muitos já não enxergam, seja espiritualmente ou seja fisicamente. Também há uma escuridão na mente e no pensar das pessoas. Quantas atitudes e palavras que antigamente não eram admitidas, e hoje palavrões e outras palavras de baixo escalão são preferidas sem espanto de mais ninguém. Filmes e imagens que eram transmitidas apenas após a meia-noite, antigamente agora passam na sessão da tarde. O que está acontecendo é a falta de luz no coração e mente das pessoas. Mas Jesus é a luz e restaura a nossa, a minha e a sua visão. Sinal, restaurar a visão. João 9, versículo 1 ao 7. Passando Jesus viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este, os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestam nele a obra de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a sua saliva fez o lodo, e untou com lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, ele lavou e se voltou vendo. Jesus restaurou a visão de um cego de nascença. Isto era um milagre que até então não se tinha registro na história. Ao realizar este milagre, Jesus quebra o paradigma do sofrimento por culpa. Na época se pensava que se alguém sofresse uma tragédia, era porque a própria pessoa pecou ou seus pais pecaram. A falta de luz está sempre associada ao pecado. Mas Jesus mostra que há uma saída, há uma solução. A visão pode ser restaurada. Isso é verdadeira e fisicamente falando e também espiritualmente falando. Jesus quer restaurar a minha e a sua visão. Jesus quer restaurar a sua visão neste momento. Jesus quer restaurar a minha visão neste momento. Declaração: eu sou a luz do mundo. João 8,12 falou-lhe, pois Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tanto neste texto acima, como no capítulo 9 de João, já citado, Jesus afirma que é a luz do mundo. Com isso, ele afirma que é
a referência, o guia, aquele que pode indicar o caminho para seguirmos. O Salmo 119, verso 105, declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Esta declaração demonstra que a luz citada aqui é a que ilumina um pouco por vez e serve apenas para aquele que segue esta luz. Esta é a vontade de Jesus, que sigamos para não nos contaminarmos com a escuridão das trevas. Falando de Jesus, o evangelista e João diz, em João capítulo 1, verso 4, verso 5, nele estava a vida, esta era a luz do homem. A luz brilha nas trevas e as trevas não derrotaram. João 1, verso 9 ao 11, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens, aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Tudo foi criado por intermédio de Jesus. A criação de Deus começou na luz. E disse Deus: haja luz. Jesus, como verbo divino encarnado, estava presente na criação. Clamou: está consumado. João 19:30, tendo provado, Jesus diz: está consumado. Jesus está pregado na cruz. Quando chega a sua hora de morrer, ele grita, afirmando: está consumado. O que ele quer dizer com isso? Que tudo que deveria ter feito para a nossa salvação, para o perdão dos pecados, iluminar as pessoas, foi cumprida a palavra profetizada por Isaías e repetida por Mateus, capítulo 4 de Mateus, verso 15 e 16. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Na terra que nós vivíamos, na sombra da morte, raiou uma luz, que é Jesus de Nazaré. Que Deus, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor na sua vida nesta madrugada desta quinta-feira. Estamos a 3 minutos desta quinta-feira. Que o Espírito Santo de Deus fala melhor no teu coração. Que Deus venha trabalhar poderosamente na sua vida. Porque Deus tem planos maravilhosos. Deus tem algo grande para fazer sobre a sua vida. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Porque o nosso Deus é o Deus das causas perdidas. Que Deus abençoe os amados irmãos. Estaremos orando neste momento. E nesta oração, você que está distanciado do caminho do Senhor, você ainda que não entregou sua vida para Jesus, aproveite esta oportunidade que Jesus está te dando nesta noite, de você receber Ele como Cristo na sua vida. Jesus de Nazaré na sua vida. Que somente Ele possa realizar o sobrenatural na sua vida. Não vai ser eu, mas sim Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que vai trabalhar na sua vida. É Ele que vai agir poderosamente na sua vida. Momento da oração.
Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, neste momento, Pai, estou clamando ao Senhor, suplicando, pedindo que o Senhor venha abençoar estas pessoas que ouvir a Tua palavra, que esta palavra venha ter penetrado, Senhor, na alma, no espírito desta pessoa, que o Senhor venha trabalhar na vida desta pessoa que está Te aceitando, que está reconciliando nesta noite, nesta madrugada desta quinta-feira, que o Senhor venha trabalhar poderosamente na vida de cada um, Senhor, abençoando poderosamente, quebrando todos os laços, toda obra que não provém do Senhor, que seja, Pai, repreendido, que seja desfeito, que seja destruído através do Teu poder santo, porque nós cremos, meu Pai, no sobrenatural, porque o Senhor é o Deus das causas perdidas. No momento que nós achamos que tudo está perdido, Pai, é o momento que o Senhor está entrando em provisão para nos abençoar, para estender as Tuas mãos santas, para estender, Pai, as Tuas mãos poderosas sobre as nossas vidas. Pai celestial, abençoe, meu Pai, as nossas autoridades, abençoando, meu Pai, todos os seres humanos existentes desta terra, restaurando a saúde daqueles que necessitam de uma restauração, abençoando, meu Pai, os caminhoneiros, os mototáxis, os taxistas, os Uber, abençoando poderosamente, porque o Senhor é o Deus das causas perdidas, e eu creio, Pai, no sobrenatural do Senhor, porque o Senhor é o Deus da providência. Age, Pai, conforme a Tua vontade, porque a vontade do Senhor é que permanece, é a vontade do Senhor, meu Pai, é que prevalece sobre as nossas vidas. E declaramos, meu Pai, a vitória. Abençoando, Pai, aqueles que irão trabalhar hoje, que irão descansar neste momento, para uma jornada de trabalho desta quinta-feira. Que seja uma quinta-feira repleta, Pai, de bênção, repleto, meu Pai, de vitórias, de conquista, porque o Senhor é o Deus da providência, é o Deus do já, é o Deus de agora. E eu creio, Pai, no sobrenatural do Senhor. Oh, Pai, faça, meu Pai, conforme, meu Pai, a Tua palavra. Louvado seja o Teu nome santo, porque o Senhor é o Deus da providência, é o Deus do já. Abençoando, Senhor, consagrando este copo com água, esta garrafa com água, esta veste que esta pessoa colocou ao lado do receptor, fotografia, vai trabalhando poderosamente, vai agindo poderosamente na vida dos Teus filhos, porque o Senhor é o Deus das causas perdidas. É o Deus que tem trabalhado poderosamente para nos abençoar, para abençoar a Tua igreja, para abençoar, Pai, o Teu povo, para abençoar, meu Pai, os Teus filhos, porque eu creio, Pai, no sobrenatural do Senhor. Quebra todos os laços, Pai. Toda obra que não provém do Senhor, que seja repreendido, que seja desfeito, que seja, meu Pai, destruído através do Teu poder. Mas o Senhor, meu Pai, é o Deus da providência. Glória a Deus, porque o Teu amor, meu Pai, tem chegado, meu Pai, a cada vida. Abençoando, meu Pai, a cada ser humano, as nossas autoridades, o presidente da República, os governadores de cada estado, prefeito de cada município, abençoando poderosamente, dando a graça, dando a vitória, abençoando a Tua igreja. Te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, de nós estarmos esta semana na Tua casa, para louvar e bendizer o nome santo do Senhor. Eu creio que tudo está nas mãos do Senhor, está tudo no controle do Senhor. E abençoando a diaconisa Irmã Maria, Senhor, os filhos, o pastor Luceno, o seu ministério, a esposa, os filhos, abençoando o pastor Toninho, a pastora Ramona, o diácono Rodrigo, a missionária Adriana, as crianças, abençoando, Pai, poderosamente minha esposa, a missionária Sandra de Abreu. Dai, meu Pai, a graça, dai a vitória, Pai, porque o Senhor é o Deus da providência. E nós Te rogamos e declaramos e determinamos, meu Pai, a bênção e a vitória, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Teu Espírito Santo de Deus. Todos em casa digam amém, e nós dizemos amém. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos amados irmãos. A missionária Genésio pediu uma palavra, Salmo 125:1, que diz assim: aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.
Confiança, primeiramente, em Deus. Amém? Que nós não viemos se abalar, mas sim que nós viemos perseverarmos. Amém? Confiante naquele que tem poder para mudar a minha vida, a sua vida, a vida de cada um de nós, para nos transformar de uma noite para o dia. Ele chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso caminho, ele é a nossa luz. Que Deus abençoe. Se você precisa falar comigo, pode nos ligar no telefone 67, que é o DDD de Mato Grosso do Sul, Brasil, pelo telefone 992891106. 67 992891106. Ficam todos na paz do Senhor Jesus até as 23 horas com a programação Desperta Brasil.